Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, nossa grande parceira. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube, também no Spotify, e nos seguir lá no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Sara Joca. Não é isso, doutora? A doutora Sara Joca, ela é médica radiologista e nós vamos falar hoje sobre complicações estéticas e o uso do ultrassom, porque ela é médica radiologista em atuação em ultrassonografia dermatológica. Doutora Sara, primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço estar aqui no podcast e poder estar divulgando mais esse método. Perfeito. Eu sempre venho falando aqui, doutora Sara, tô até sendo repetitivo. A gente vive num mundo hoje muito corrido, né? Uhum, Mas muito corrido, assim, eu acho que não houve um tempo onde as coisas estivessem tão aceleradas, né? Devido ao sim, avanço tecnológico, assim, algumas facilidades que a vida traz para a gente, que a tecnologia traz para a gente, mas isso. em contrapartida tem um efeito colateral que é esse de parecer que a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo e acaba Uhum, sem estar em lugar nenhum, assim, 100%, né? Porque você uhum, consegue resolver muitas coisas e os dias parece que estão ficando mais curtos e as nossas atividades cada vez mais longas. E aí, quando você tira um tempinho ali do seu dia para fazer participar, né, de um podcast como esse aqui, fazer uma coisa diferente no seu dia, a gente realmente fica muito grato mesmo. Então, muito uhum. obrigado pela sua disponibilidade. Eu já inicio aqui a nossa conversa, doutora Sara, entendendo o tema, né? Se a gente estava conversando um pouco aqui antes de iniciar, complicações estéticas e o uso do ultrassom, né? Você que tem uma atuação em ultrassonografia dermatológica e é médica radiologista, como é esse cenário? Esse cenário que você está atuando hoje? Você falou que é algo novo, né? Eu queria que você explicasse Uhum. para mim, para as pessoas que estão nos acompanhando, o que seria realmente esse tema e qual o cenário que ele está inserido. Pronto. A ultrassonografia dermatológica, ela é algo relativamente recente. Hum, Ela vem acompanhando a evolução tecnológica. Hoje nós utilizamos na ultrassonografia dermatológica, o que diferencia dos demais ultrassons é que nós utilizamos transdutores de alta frequência. Quando você vai fazer um ultrassom de abdômen, por exemplo, a gente utiliza uma frequência específica, que é uma frequência mais baixa. já, né? Sim. Por que que eu uso uma frequência baixa? A gente usa uma lei da física. Hum, Como a gente utiliza ondas de som, então o aparelho ele converte energia elétrica, sim. certo? Em ondas de som. Essas ondas elas precisam chegar até aquela área que eu quero visualizar. Por exemplo, eu quero ver o fígado Hum, de uma pessoa. Então, o fígado é um órgão profundo. sim. Então, eu preciso que aquela onda chegue até o fígado. Então, é uma onda mais longa. O comprimento de onda é maior. Certo. E existe uma lei da física que diz que o comprimento é inversamente proporcional à frequência no som. Então, se eu quero ver estruturas mais profundas, eu uso transdutores de baixa frequência. Entendo. Mas, com a evolução, a gente agora consegue ver estruturas mais superficiais, como a pele, que são estruturas milimétricas. Então, para isso, os aparelhos tiveram que evoluir e tiveram que desenvolver transdutores de alta frequência, com Hum, ondas curtas. hum. E assim eu tenho mais resolução para visualizar, por exemplo, um nódulo na pele, para visualizar um pelo que está inflamado. Então, é isso a ultrassonografia dermatológica. Nós utilizamos transdutores de alta frequência para a gente conseguir visualizar a pele, que é o maior órgão do nosso corpo. É um órgão, né? É, Eu soube. A gente sempre confunde isso, a gente não sabe, mas a pele é um órgão. é um órgão. Sim. Só que as estruturas envolvidas são muito pequenas, então a gente precisou evoluir para conseguir visualizar e caracterizar melhor. Bem interessante. Então, assim, porque a ultrassom, assim, eu como leigo aqui, Uhum. sabendo realmente só o básico ali, você vê alguma coisa que você não consegue ver a Exato. olho nu aqui, né? É, Exatamente. normalmente você faz a ultrassonografia em gestantes, né? Isso. Aquele ultrassom morfológico, né? Que você, Uhum. você vê o bebê, né? Uhum. Ou você faz uma ultrassonografia para ver algum órgão, como você falou aí. Esse é um Uhum. tipo específico, é o mais comum. Agora você consegue ver, é, você não precisa adentrar muito no corpo da pessoa, até porque a pele ela tem um limite, né? Uhum.
E você consegue agora enxergar isso, fazer uma ultrassonografia. Qual é a diferença, então, doutora, só para poder entender, de uma ultrassonografia para uma visualização por microscópio? Então, vamos simular aqui uma situação para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que você está com um carocinho aqui na pele e a gente não sabe o que é esse carocinho. Você vai procurar um médico e ele vai inicialmente fazer um exame físico. Então, ele vai querer saber quanto tempo você tem esse carocinho, quando foi que surgiu, o que é que piora, se tem algo, sente alguma dor, algum desconforto. E ele vai para o exame físico. Depois do exame físico, ele vai querer saber o que é esse nódulo. Então, inicialmente, ele costuma pedir uma ultrassonografia, porque é um exame de fácil acesso, baixo custo, e nós vamos visualizar na ultrassonografia o quê? As características desse carocinho. Então, no ultrassom eu vou dizer se esse carocinho ele é líquido, ele é sólido, se ele tem uma paredezinha regular ou se ele é irregular. Então, eu vou dando informações que vão me ajudando no raciocínio diagnóstico a dizer para aquele profissional se aquela lesão tende a ser algo mais benigno, ou seja, algo que não é suspeito, ou se é algo que merece uma investigação. Coisa que um microscópio não tem nenhuma capacidade de fazer. Então, aí, porque quando a gente parte para o microscópio, já é algo mais invasivo. Certo. Então, para eu poder obter essa amostra por microscópio, eu preciso ou fazer uma punção, que vai ser uma análise citológica da célula, ou eu vou ter que fazer uma biópsia, que eu vou ter que tirar um pedacinho e vou analisar aquele tecido. Ah, entendi. Então, assim, é um procedimento. Então, o ultrassom tem essa vantagem, porque ele é algo que é não invasivo. Perfeito. E é uma avaliação inicial. Então, você está na dúvida se você quer ou não fazer uma biópsia, por exemplo, você pode inicialmente começar com ultrassom. Perfeito. E o ultrassom ele vai poder dar exatamente as informações que o profissional precisa, justamente para começar ou não algum tipo de tratamento. Exatamente. Perfeito. Sem precisar tirar algum pedaço, sem precisar levar para um laboratório, sem precisar, você já começa por ali, você já sabe. Exatamente. A gente faz Perfeito. essa avaliação inicial, dando características daquele achado, para a gente montar, assim, tentar o máximo possível estreitar o diagnóstico diferencial. E aí ele vai decidir se decide ou não prosseguir a investigação. Ah, perfeito, doutora Sara. Então, aí você falou que é mais ou menos recente, é isso, essa abordagem de ultrassom na pele. Isso, Isso. mais ou menos de quanto tempo para cá porque eu acredito até que as pessoas, de uma maneira geral, elas não têm essa percepção, né, doutor? Uhum. É algo recente. A ultrassonografia mesmo começou com a própria obstetrícia, Sim, sim. ali começou na década de 50, e o ultrassom dermatológico tem em torno de 10 anos, é algo bem recente. Muito recente. E entre os próprios profissionais também, Uhum. é algo novo, que a Certo. gente está apresentando esse método. Porque durante muito tempo o dermatologista, por exemplo, ficou ali junto com a patologia, Sim. com os profissionais que fazem essa análise Análise microscópica. microscópica, né? Sim. Isso. E agora a gente está vindo junto com eles para justamente ainda ampliar a qualidade desse diagnóstico. A gente tem algumas doenças dermatológicas que hoje o ultrassom ele é até fundamental para guiar o tratamento, como é o caso da hidradenite, que a gente tem difundido também a aplicação do ultrassom nessa doença, porque a gente consegue classificar e dar o grau de gravidade dessa doença, para poder orientar o profissional a fazer um tratamento mais adequado. Perfeito. Então, acredito que você trabalha muito com profissionais dermatologistas. Isso, Cirurgiões também, cirurgiões plásticos. Você isso. atua também, né? É algo novo também na cirurgia plástica. A própria cirurgia plástica, ela também vem mudando a sua abordagem. Tá? Antes, as cirurgias plásticas, não sei se você já viu algo parecido, mas eles costumavam esticar a pele, Esticar, né? você vai esticando até onde dava, né? E hoje, a tendência são procedimentos para deixar o mais natural possível. Então, se você quer fazer uma cirurgia hoje na sua face, a gente espera que outra pessoa não saiba que eu fiz esse procedimento, Sim. que fique algo natural. Eu vi, agora acho que alguns poucos dias eu vi que a Anitta fez uma cirurgia, não sei se você viu. Uhum. Não ficou feio, mas ela ficou tão diferente. Não ficou, né? Isso. Diferente, assim, o rosto dela parece que mudou. Não sei como foi que eles fizeram ali, que ela mudou o formato do rosto. Mas não ficou aquela coisa assim, Exagerar. exagerada que você olha e ixi,
errou a mão aí. Não, Isso. mas ficou bem diferente. Aí, doutora Sara, indo aqui para a parte da dermatologia, né? Uhum. Parte, da pele em si. Quais são as doenças, assim, que o ultrassom dermatológico ele pode caminhar, assim, pode auxiliar, né, Uhum. os profissionais no tratamento, diagnóstico e tratamento da doença? Quais são Uhum. as principais? Eu citei o exemplo da O hidradenite. que é hidradenite? Hidradenite, Hidradenite. É isso. o que é? É uma doença Ah, inflamatória. O que é o inflamatório? Existe uma reação do corpo, nós temos células de defesa, que são ativadas por motivos que ainda não sabemos ao certo. hum, Sedentarismo, herança genética, alimentação à base de gordura, hum, carboidratos, sedentarismo. Então, você fica no status inflamatório, vamos dizer assim. Uma série de doenças tem esses status inflamatórios. Um deles é a endometriose, né? Então, às vezes até vem em conjunto. A paciente que sim. tem adenite pode também ter endometriose. Então, é ativada uma reação inflamatória e acomete principalmente áreas de dobras, como dobra mamária, axilas, virilhas. Frequentemente, essas pacientes elas recebem um diagnóstico de furúnculo, ficam indo ao pronto-socorro. Cada vez que vão ao pronto-socorro, passam um antibiótico para ela. Hum, Só que é uma doença inflamatória. hum. Parece quando você vê porque tá com secreção, porque tá inflamado, porque tá doloroso. Então, de cara, você pensa, é uma A infecção. infecção. Só que ali vai sendo inflamações recorrentes e cada inflamação que você vai tendo, você vai formando cicatrizes. Aí vai deixando a pele bem. Esteticamente, principalmente mulheres, porque vai usar uma blusinha, uma regata, Uhum, elas ficam com vergonha de expor. sim. E frequentemente fica drenando mesmo uma É mesmo. secreçãozinha que Aco- incomoda. Acontece mais em mulheres ou homens também podem ter? Principalmente mulheres, mas homens podem ter, inclusive faz diagnóstico diferencial com outras doenças, como a própria acne. Hum, Às vezes a gente encontra hidradenite na face, em áreas de pelos aqui da barba. Então, o ultrassom ele é importante até para poder fazer esse diagnóstico diferencial, porque às vezes é difícil diferenciar só pela clínica. porque você pensa que é uma acne, você pensa que é realmente alguma infecção, né, alguma coisa, e você vai E tratando ali, mas não é. Então, aí o ultrassom dermatológico ele vem e consegue dar esse diagnóstico. isso, primeiro o dermatologista ele faz uma avaliação clínica, O dermatologista tem que estar atento tem que também. estar atento, ele tem que suspeitar, Uhum. né? E aí ele faz um estadiamento clínico, ele dá o estadiamento dele com base nas lesões que ele está vendo. Só que nem sempre a gente vê essas lesões a olho Hum, nu. Então, quando ele suspeita da doença, ele vai solicitar ultrassonografia, porque a gente vai ver o que está por debaixo, sim, né, sim. do que a gente não consegue ver. E aí, eventualmente, a gente consegue encontrar mais coisas. E podemos até mudar essa classificação. Vamos supor que você comece com a classificação grau 1. Um grau leve, vamos Sim. supor, né? No ultrassom eu posso encontrar mais coisas, eu posso mudar para o estágio 2, para o estágio 3. E o que é que isso influencia? Porque essas pacientes, às vezes, precisam fazer cirurgia para poder remover aquela área ali de coleção, de fístula, que Hum, está por debaixo, né? Ela vai infiltrando embaixo e fica inflamando. Ou precisa utilizar medicações específicas, que são chamados imunobiológicos, e esses imunobiológicos melhoram muito a qualidade de vida e são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. boa. Então, quando você tem esse diagnóstico, você recebe essa classificação, facilita o acesso a um Total. tratamento que vai realmente melhorar a autoestima desses pacientes. É total. Então assim, ela pode ser curada. Não sei se o termo curada se aplica aí, mas o fato de você conseguir tratar de uma maneira mais assertiva vai minimizar Isso. muito, né? É uma doença crônica, mas a Hum. gente consegue controlar. Controlar, pronto, essa é a palavra. Então, Exatamente. controlando, então já não fica com Isso. e não vai gerando uma coisa muito pior, que é tornando essas cicatrizes, né? Uma cicatriz em cima da Exatamente. outra e deixando a pele realmente com má formação, né? Ou aparecer em novas áreas, Novas áreas. É né? Que é verdade. uma É. preocupação também. Pronto, além dessa, doutora, tem outras que a. Sim, as próprias infecções, inclusive podemos falar mais na frente em relação às complicações de procedimentos estéticos, Sim. nós temos infecções também na pele, Hum, que às vezes formam abscessos, que o ultrassom vai conseguir caracterizar esses abscessos e mapear a localização deles. hum, Além de doenças inflamatórias que envolvem unha, outros diagnósticos diferenciais como hanseníase, que é uma doença que ainda nós temos, antigamente era conhecido como lepra, né? lepra, né? É uma Sim. doença que
tem alterações de sensibilidade na pele, então aparecem as manchinhas que dão alteração de sensibilidade, e também cursa com espessamento de nervos. Então, a gente vai conseguir palpar esses nervos, vamos dizer, mais grossos, mais espessados, e no ultrassom a gente faz a avaliação desses nervos. Não, então, é um exame bem específico também. Existe uma aplicação forte também em tumores de pele. Como eu falei, a gente pode sentir tanto carocinhos, quanto a gente pode ter sinais de pele, como melanoma. São aquelas manchinhas escuras, irregulares, que o dermatologista olha. E são lesões suspeitas. Especificamente, o melanoma é um tumor bastante agressivo. E que o tratamento realmente tem que ser cirurgia e temos que fazer um estadiamento dele. Porque como é um tumor agressivo, ele pode ir para outros locais. Então, a gente faz um estudo que é para avaliar se aquele tumor, onde é que ele está, a profundidade desse tumor na pele, e se ele caminha para uma outra região que nós chamamos de linfonodo. Vocês conseguem acompanhar. Isso, a gente faz esse mapeamento em torno da área suspeita para buscar tanto linfonodos, que são locais onde ficam nossas células de defesa. Então, quando nós temos, por exemplo, uma inflamação, uma infecção, eles reagem. Mas também quando nós temos um tumor, também eles vão reagir. Então, eles crescem. Então, a gente vai identificar no ultrassom se tem esses linfonodos suspeitos. Né? Então, é uma outra aplicação. E, recentemente, vem ganhando espaço os procedimentos estéticos. Sim. Que, como a gente consegue identificar os produtos que são colocados para fins estéticos, através da utilização dos transdutores de alta frequência, a gente tem conseguido aí, inclusive, trabalhar em conjunto com os profissionais que trabalham na área, como dermatologia, cirurgia plástica, porque a gente tem visto complicações associadas a esses procedimentos. Mas o que seriam, assim, quando faz o procedimento estético e aí tem algum efeito colateral e aí vocês vêm para tentar identificar o que seria exatamente? Pronto. Os procedimentos estéticos, o Brasil hoje está no ranking mundial de procedimentos estéticos. Tem uma tendência crescente a realizá-los. E as pessoas procuram fazer esses procedimentos estéticos por diversos motivos, Cássio. Não só mesmo... Existem aqueles motivos que a gente chama de... Por exemplo, ela quer melhorar o contorno do lábio. Então, ela vai lá e vai fazer um preenchedor para dar mais volume ao lábio. Sim. Tá? Mas também nós temos alterações relacionadas ao próprio envelhecimento. Só para você ter ideia, a partir dos 28, em média 28, 30 anos de idade, a gente já começa a ter sinais de envelhecimento na nossa face. No rosto. Né? No rosto, Sim. né? Então, que envolve perda de gordura. Então, a gente pode tentar, quando o profissional ele vai fazer um procedimento estético, ele faz um diagnóstico para poder tentar entender qual a necessidade que aquele paciente precisa. Não sei se você já viu aquela face do corredor, do maratonista. Que ela vai... Que vai perdendo a gordura. Sim. No caso, ele perde uma gordura mais superficial. Diz que a corrida envelhece, né? Quem corre falam isso. Falam isso, mas como perde uma gordura mais superficial, fica mais visível. Então, estruturas ósseas, elas podem ficar mais evidentes. Quem também faz uso dessas medicações para emagrecer, como Mounjaro, Ozempic, sim, tá na moda aí, né? Também eles têm uma perda volumétrica relacionada à medicação. Então, a gente tem algumas situações. Pode ser relacionada ao próprio envelhecimento, ou porque eu quero melhorar o contorno de nariz, de lábio, tem algo que me incomoda. Ou teve essa perda relacionada ao uso de medicações, atividade física, enfim. Então, ele vai buscar fazer um procedimento estético, certo? Então, o profissional ele faz uma análise do que é que ele precisa, baseado na queixa dele. E nós temos uma diversidade de produtos que podem ser utilizados para esse fim. Esses produtos, eles podem, por exemplo, dar volume, eles podem melhorar a qualidade da pele, eles podem dar mais firmeza, mais tração. Boa. Só que é que diferencia. O que é que acontece também? Esses produtos, nós temos a utilização deles, alguns deles são o que nós chamamos de permanentes. Que hoje nós temos evitado utilizar esses produtos permanentes. A princípio, parece ser uma boa ideia você colocar algo. Por exemplo, eu estou perdendo gordura, eu quero preencher aqui, por exemplo, a minha olheira. Parece ser benéfico você colocar um produto que vai ficar ali pro resto da vida. Só que o nosso corpo, ele reage. Um objeto estranho, né? Uma coisa estranha. É um objeto estranho.
Inclusive, algum desses produtos, o nosso objetivo é que o organismo reaja mesmo, como são o caso dos bioestimuladores de colágeno. A gente quer que tenha realmente uma resposta do organismo, certo? Mas no caso dos produtos permanentes, como é o caso, não sei se você já ouviu falar do PMMA. Não, o que seria? O PMMA, ele é o polimetilmetacrilato, ele é um produto permanente. Ele hoje é liberado pela Anvisa para indicações específicas, mas não para fim estético. Para essa de preenchimento glúteo, para preenchimento de face, ele não é liberado, a gente não é autorizado. Talvez ele seja liberado para alguém que teve alguma deformação, algum acidente, alguma coisa Nós assim. temos indicações bem específicas. Sim. Uma delas são pacientes com HIV, que eles podem sofrer um processo de lipodistrofia. Uma das causas é o uso das medicações. Então, você tem uma perda mesmo de gordura. Então, você pode... a Anvisa liberou para esse fim, por exemplo. Né? Então, é uma indicação muito específica. Aí vem o brasileiro e quer usufruir de qualquer forma, né? Só que a partir do momento que começaram a fazer uso desse produto, que é um produto permanente, o que significa ser um produto permanente? Eu coloquei, por exemplo, na face, diferentemente do não permanente, que ele tem um prazo de validade, o nosso corpo, ele mesmo vai desfazendo esse produto, então é um produto temporário, ele vai permanecer. E quando ele permanece, a sua remoção é muito difícil. Muitas vezes a gente precisa intervir de forma mais invasiva, cirúrgica. Você falou no glúteo, é preenchimento para deixar o bumbum maior? Isso. É isso? Tem profissionais que fazem o preenchimento glúteo para deixar mais harmônico, por exemplo. Vai depender muito da queixa de cada um. E aí fica permanente. E aí fica permanente. Só que a gente tem visto algumas complicações. Recentemente, até o Conselho Federal de Medicina, em janeiro de 2025, ele fez uma nota pedindo que a Anvisa suspendesse essa liberação do uso de PMMA. Por quê? Porque começaram a haver complicações relacionadas a esses preenchedores. E até graves, como insuficiência renal, óbitos, complicações relacionadas ao uso desses preenchedores, baseado em artigos, em publicações científicas. Então, hoje, esses preenchedores permanentes, a gente não recomenda a sua utilização, como é o caso do PMMA. Sim. Mas ainda alguns profissionais fazem. Então, a gente também está aqui para alertar a população, porque a gente está falando em evidências científicas. Sim. E a gente está aqui para mostrar por que não é recomendado. Com certeza. E aí vocês entram a ultrassonografia justamente para identificar aonde está. Isso. Então, eventualmente, principalmente pessoas que fizeram procedimento há mais de 10 anos, fazia-se uso de PMMA para preencher. Sim. Né? Então, essas pessoas fizeram há um tempo e não estão sentindo nada. A grande maioria das pessoas que a gente observa não sente nada, mas uma parcela pode sentir. E se sentir, o que é que a gente vai fazer? Então, existe essa preocupação. Por que a gente quer que novos procedimentos não sejam feitos com esses produtos permanentes? Porque a gente sabe que uma parcela, também a gente não quer alarmar, quem tem PMMA tem pessoas que não vão sentir absolutamente nada. Durante a vida toda. Durante a vida toda não vão sentir nada. Mas, em compensação, o que é que a gente recomenda? Evitar fazer novos procedimentos naquela área. Porque a partir do momento que você tem um produto permanente naquela área, se eu coloco um novo produto, ele pode estimular uma resposta do organismo. Então, aquele produto que está quietinho ali, ele pode desencadear uma resposta inflamatória e passa a ter sintomas. E quais são os sintomas que podem ter? São diversos. Uma das situações que podem acontecer, esse produto pode migrar. Então, ele pode não estar só localizado ali naquela região que foi aplicada. Então, o ultrassom ajuda, porque a gente vai mapear. Então, supondo que ela quer fazer um novo procedimento. Então, a gente faz esse mapeamento para saber onde é que a gente encontra esse produto, para que o profissional saiba, quando ele vai fazer um novo procedimento, as áreas que ele deve evitar. Às vezes, também formam nódulos. E esses nódulos, eles podem ficar perceptíveis e podem ficar incomodando a paciente. E pode ter inchaço, pode estar desconfortável, até esteticamente pode estar incomodando. E especificamente relacionado ao PMMA, e inclusive foi até relatado na nota do Conselho Federal de Medicina, quando faz preenchimentos em grandes volumes, como é o caso do glúteo, foi relatado casos em que teve aumento do cálcio no sangue, hipercalcemia, que é uma causa de insuficiência renal.
e as complicações relacionadas à insuficiência renal, como eventualmente uma diálise, em casos mais graves, né, a gente pode ter um óbito. Então, a gente precisa ter cuidado ao realizar um procedimento estético. A gente precisa saber o que é que está sendo colocado. Antigamente, a gente não tinha essas informações, a gente ainda não tinha noção do que poderia ter de complicação. Mas hoje, cada vez mais, estão surgindo novas evidências, né, orientando o uso desses preenchimentos, desses procedimentos estéticos. E até porque as pessoas vão sentindo os efeitos, né? Isso. E aí, é que nem um avião quando cai, né? O avião cai, aí Uhum, tem todo um estudo ali para saber o motivo que ele caiu. Não é uhum, por nada, é para que não caiam outros uhum. devido a Exatamente. esse problema que teve nesse avião. Então, um avião caindo pode salvar muitas vidas Exato. posteriormente. É esse caso, né? Assim, pessoas que tiveram fizeram esses procedimentos e que tiveram problemas podem evitar problemas em outras Exato. pessoas. Aí vai Exato. também da consciência. E doutora Sara, então, nos procedimentos estéticos, a ultrassonografia, ela pelo que eu estou percebendo, é essencial, né? Nesse caso aí, por exemplo, porque você vai ter que mapear ali onde está e tudo. Isso. Porque acredito até que para retirar Isso. você tem que saber onde é que está, e eu acho que é um procedimento até cirúrgico, né? É, Para fazer a retirada disso. isso vai depender do tipo de preenchedor, né? Porque como a gente tem esses preenchedores permanentes e também a gente tem os que não são permanentes. E que hoje que é o que a gente está utilizando, que é o que é Mas, né? autorizado, né? Que a gente tem Tem boas esses que fazem, marcas. essa harmonização facial, Isso. né? Isso. E eu já percebi isso. A pessoa coloca aí, deixa o rosto Isso. harmônico e dá um tempo, ela volta ao estado Isso. normal. E aí tem que fazer de novo. Isso não Isso. faz mal mesmo, não tem, dá problema não. Então, É, porque tem gente que exagera, né? Você percebe ali o exagero, mas tem gente que fica bacana. Só que sim. com o tempo você vai voltando ao normal. Então, Então. esse então aí já entrei no que pode ter algum problema, né? Mesmo esses preenchedores que são autorizados o seu uso, né, os bioestimuladores, também eles podem ter complicações. E aí é importante, primeiro de tudo, você realizar com um bom profissional, para você saber exatamente o que é que está sendo feito no seu rosto. Sim. E caso você já tenha um procedimento prévio, o ideal é que você faça um ultrassom para poder mapear, como a gente vem conversando, para poder identificar o que você já tem, para poder realizar um novo procedimento com mais segurança. Só que quando você vai realizar um novo procedimento, e ele vai escolher o preenchedor, você tem que ter um diagnóstico, como eu expliquei, que ele vai indicar o que é que vai ser mais adequado para você. Além de escolher o bom profissional, outra coisa importante que está intimamente relacionada é a técnica que está sendo feita. Por que eu falo a técnica? Embora raras, a gente tem algumas complicações, tanto agudas quanto tardias. Uma das complicações agudas mais terríveis, assim, que a gente mais teme, é a chamada complicação vascular. São as isquemias. O que é que pode acontecer? Eventualmente, quando a gente coloca um preenchedor numa determinada região, como a glabela, que é uma área que nós chamamos de área de risco, porque na face nós temos irrigações específicas. A nossa pele, ela precisa ser nutrida Sim. com uma irrigação, certo? Certas regiões da face, nós chamamos de áreas que precisam ter mais cuidado ao fazer qualquer tipo de procedimento. Que áreas são essas? Por exemplo, glabela, região de fronte, glabela, fronte, região de nariz, porque eles recebem uma irrigação que ramos da artéria carótida interna, que é uma carótida que está, inclusive, dentro da nossa cabeça. Certo. Ela passa por nosso crânio, faz parte de uma irrigação até do nosso cérebro. Certo. Que, inclusive, uma das complicações graves é um AVC. Porque você pode correr o risco de colocar esse depósito dentro de um ramo desse que vai para a artéria carótida e ter um AVC. Você prender ali, ou você comprimir, né? Pressionar. Isso. Que são um dos mecanismos que acontece. Ou você pode colocar dentro do vaso, que acontece mais quando você faz o procedimento com agulhas, ou colocou produto demais, que acaba comprimindo a parede do vaso. Então, interrompe o fluxo daquela região. Faz um perigo isso aí. E uma outra situação que pode acontecer é que manipulou muito aquela região e o vaso ele mesmo se contrai, que nós chamamos de vasoespasmo. Então, nós temos 3 situações que podem acontecer aí.
E por isso que é importante fazer com a técnica correta. Porque se você fizer com a técnica correta, esse risco de complicação ele é muito baixo. Diminui, né? Né? Então, por isso que é importante seguir o que está sendo orientado pelo fabricante, o que aquela literatura recomenda, para a gente evitar essa complicação que é uma urgência. Né? A isquemia é uma urgência. Porque em casos mais graves, por exemplo, a gente pode ter necrose tecidual, que é a perda, né, do tecido, morte da célula daquela região que foi aplicado o produto. E em situações mais graves, a gente pode ter cegueira, porque existe uma artéria que faz a irrigação dos olhos, né, que a gente pode ter aí cegueira, ou até mesmo um AVC. E para esse procedimento, é obrigatório ou pelo menos indicado o ultrassom do local? Antes de fazer, mesmo a pessoa sem ter tido nenhum tipo de procedimento antes. Ela vai iniciar agora o procedimento. Ela precisa fazer um ultrassom para poder saber melhor onde colocar os produtos? Existem algumas áreas que nós já chamamos que são áreas de risco. Que Então, são quando essas? você quer fazer uma área de risco, por exemplo, você pode utilizar o ultrassom para te guiar no procedimento. Eu imaginei. Então, você vai botar o transdutor naquela região e vai ver se tem algum vaso passando ali onde você quer injetar. Então, é uma das formas de você reduzir o risco de isquemia. É você fazer um procedimento guiado. E na hora você consegue fazer ultrassom e já o procedimento no mesmo momento? Isso. A gente aumenta a segurança. A Sim. gente, embora exista uma microvasculatura, não é isento de riscos. Eu falo, conversando aqui com vários profissionais, nada é 100%, né? Não. Assim, a medicina, ela minimiza os erros, né? Você Isso. vai ali minimizando quase zero, mas Uhum. nunca sempre tem um fator ali aleatório que pode causar Isso, algum tipo que de pode problema. acontecer. E, eventualmente, aconteceu um problema, tive uma isquemia, existe um tratamento para isso. A gente consegue tratar, que é através da aplicação de uma enzima, né? Então, é um tratamento que não precisa de ultrassom. O profissional, ele já vai ter que aplicar ali naquele momento para poder dissolver esse produto. No caso específico do ácido hialurônico, tá? Porque, por exemplo, quando você está fazendo o PMMA, a gente não consegue dissolver o PMMA. Sim, Por isso que é importante a gente seguir as recomendações. Hoje, para preenchimento, o ácido hialurônico é muito mais seguro, porque a gente tem uma enzima que dissolve esse produto. Então, a gente está dando aqui informações para mostrar por que a gente tem que realizar os procedimentos com segurança para evitar essas complicações. Eventualmente, vai precisar do ultrassom na isquemia, porque às vezes você quer definir qual é o vaso, né, tentar visualizar o vaso que não está com fluxo, e aí é onde a gente entra. Né? Então, a gente é importante tanto para guiar o procedimento ou, eventualmente, para orientar aí onde você deve aplicar esse produto. Nos processos que podem der algum problema, vocês estão lá também para Exatamente. fazer essa. Então, assim, pela nossa conversa aqui, a ultrassonografia dermatológica, ela atende a parte patológica de patologias na pele, Isso. mas também de procedimentos estéticos, né? E muito, né? Sim. Tô observando cada vez mais os cirurgiões, eles estão em parceria com a ultrassonografia dermatológica justamente para minimizar esses problemas. Continuando aqui um pouco ainda na parte da estética, esses procedimentos que se fazem, como botox, peeling, essas coisas que são mais superficiais, a ultrassonografia ela não precisa ou sim. Existe um. Já vi que. Normalmente, por exemplo, no caso da toxina botulínica, é um procedimento mais tranquilo, né? Porque o local de aplicação, né, quando feito com a técnica correta, as complicações são raras, né? O peeling depende muito do tipo de peeling. Geralmente, quando é um peeling que é mais profundo, que ele atinge camadas mais profundas, eventualmente a gente entra se tiver sinais, por exemplo, de infecção, de inflamação. Mas é difícil a gente receber esse tipo de pedido especificamente, sabe? Para peeling e toxina botulínica, são pedidos que a gente difícil Coisas mais receber. rotineiras, né? Assim, Isso, o dermatologista faz lá no isso, consultório dele mesmo, né? São isso. coisas mais simples. Vocês entram mais na parte mais. Essa questão de acne que a gente estava falando aqui, daquela doença que dá junto com os homens, né, junto com a ultrassonografia, ela pode ajudar, porque eu já vi pessoas, normalmente na adolescência, né? Você fica com aquela protuberância aqui no rosto e se estende pela vida adulta, né? Sim. Assim, e aí, futuramente, algum procedimento, a ultrassonografia também
contribui para isso? Sim, é importante porque existem tratamentos específicos para cada entidade. Sim. Se for acne, muitas vezes eles acabam pedindo ultrassom porque ele não está respondendo a um tratamento habitual para acne. Então, começa a se pensar também nessa possibilidade da hidradenite, que aí entra uma outra medicação, Sim. que é o imunobiológico. Então, eles acabam pedindo nessa situação. Quando está em dúvida diagnóstica, por exemplo, porque a acne também dá umas complicações locais, ela também pode ter alterações que até se parecem com a hidradenite. Sim. Às vezes é desafiador mesmo, mas são pacientes que a gente acaba, por exemplo, teve uma situação que o paciente apresentava uma acne na face, e aí, por curiosidade, eu fui olhar as axilas dele, e as axilas tinham sinais de hidradenite. Né? Então, é importante quando a gente tem essa dúvida e quando está refratário ao tratamento, que a gente fala. Quando não está respondendo ao tratamento, a gente também tem que pensar em outras possibilidades. E tem alguma, agora indo mais pela parte de patologia na pele, alguma idade mínima para se usar o ultrassom na pele, por exemplo, bebês, crianças, assim, até que idade ou não tem nenhum tipo de idade para Não isso? tem, porque o ultrassom tem uma grande vantagem. Ele não tem radiação, como é o caso, por exemplo, de uma tomografia. É um exame que não é invasivo, tem um baixo custo e é disponível. Sim. Né? Especificamente do ultrassom dermatológico, a gente tem uma exigência que foi baseada num consenso. Né? Os especialistas da área elaboraram um consenso internacional para definir o que era uma ultrassom dermatológica. Então, eles definiram uma frequência mínima, que é uma frequência de 15 MHz. Então, a gente precisa de, no mínimo, 15 MHz para poder realizar uma ultrassonografia dermatológica. E, além disso, a gente precisa ter uma pessoa especializada, porque na nossa formação básica, por exemplo, da radiologia, a gente não tem esse treinamento para ultrassom dermatológico. Então, a gente acaba tendo que recorrer a cursos de especialização, como foi meu caso, para a gente poder aprender as patologias específicas, por exemplo, da dermatologia, entender as técnicas da cirurgia plástica, para saber como é que a gente pode ajudar aí aos nossos colegas. Perfeito. E mais você faz em crianças também? A gente tem aqui a COPED, que é a Cooperativa dos Pediatras, né? Também aqui com a gente. E em crianças é feito também esse... Sim, as crianças, elas também têm lesões de pele congênitas. Sim. Às vezes malformação vascular, então aparece uma manchinha na pele, ou até maiores, a gente tem lesões maiores, como por exemplo hemangiomas, que são lesões maiores que precisam ser estudadas. Tem aquele, o pessoal chama popularmente aquele café com leite, que é umas manchinhas, tipo café com leite mesmo, que é meio amarronzadas. Aquilo dali é um impacto de alguma coisa interna dentro da criança que pode gerar isso ou não? Pode ser algo que ela já nasceu, né? Ou que ela pode ter adquirido. Mas é importante sempre ter uma avaliação inicial do dermatologista. Ultrassom, né? Existe até essa dúvida, né? O ultrassom dermatológico, ele substitui a avaliação do dermatologista? Sim. Não substitui. Eu sempre enfatizo isso, que é importante ele passar primeiro por um especialista, no caso da criança, passa por um dermatologista específico da área de pediatria, Sim. né? E aí a gente pede para já chegar para a gente com as suspeitas. Porque, com base nas suspeitas que ele está apresentando, porque ele utiliza, Cássio, um aparelhozinho, que é a dermatoscopia, que amplia muito a visualização daquela lesão. Então, com base naquela visualização, ele já tem as hipóteses diagnósticas. Então, ele está na dúvida e quer fazer um diagnóstico diferencial, ele pede a ultrassonografia, porque a ultrassom precisa ser indicada, a gente não precisa solicitar para todo mundo. Então, o profissional ele tem uma suspeita, por isso que é até importante também essa conscientização, para saber em que momento que eu devo aplicar e solicitar um método de imagem. Porque você vê assim, faz uma ultrassom dermatológica, então a pessoa já está com problema na pele, aí já chega, doutora, eu quero saber o que é isso daqui. Exatamente. Mas não, existe uma sequência. Existe uma sequência. Por exemplo, eu tô com sinal de pele, eu tô achando que é suspeito. Não adianta de cara eu fazer já ultrassom dermatológico, porque existe uma suspeita inicial. Eu tenho que diferenciar, por exemplo, se é um carcinoma espinocelular ou um carcinoma basocelular, que é o tipo histológico daquele tumor. Então, essa suspeita inicial, o dermatologista que faz. E aí, ele pede o ultrassom em situações específicas. Por exemplo, ele está achando que esse tumor é muito profundo, ou que está envolvendo cartilagem, porque ele precisa planejar o procedimento dele. Se está profundo, ele precisa saber até quanto que está profundo.
Eventualmente, ele tem que chamar um outro especialista para participar do procedimento. Se ele vai fazer, por exemplo, no nariz, Sim. ele pode precisar do auxílio de um otorrino, do cirurgião de cabeça e pescoço, ou até de um cirurgião plástico, né? Entendo. Então, ele acaba pedindo o exame em situações específicas. Ou quando ele tem dúvida da profundidade, ou se está envolvendo outras estruturas, ou no caso do estadiamento que a gente faz no melanoma, porque a gente precisa varrer aquela área para buscar se tem outras lesões suspeitas em torno, né? Porque a neoplasia de pele, o tumor de pele maligno, ele tem essa característica, ele está aqui, ele vai crescendo profundamente, mas também alguns tipos eles escapam na corrente sanguínea e podem ir para outros locais. Então, eventualmente, a gente vê essas lesões em caminhos, né? A gente vai buscar essas metástases em trânsito, que a gente chama, ou satélites, que elas vão caminhando para outras regiões para espalhar. Né? Uma coisa que eu venho percebendo aqui nessas conversas aqui com profissionais de saúde é que cada vez mais a medicina está criando especialidades, né? Aham. Assim, não existe mais aquele... Antigamente o médico, ele era médico de tudo. Uhum. O Sim. meu médico é o médico da família, né? Esse é Aham. o meu médico. Hoje não. Observo que existe o pediatra, mas aí tem o pediatra é, de tal. Tem um Neuropediatra. neuropediatra, tem um cirurgião pediátrico, Isso. aí tem o de cardiologia, e tem. Uhum. Então, assim, a própria ginecologia, aí tem os especialistas em endometriose, tem especialistas. Então, cada um vai procurando, assim, vai afunilando, e Isso. aí a ultrassonografia agora tem a ultrassonografia dermatológica. É Isso. mais uma especificidade ali Uhum. da área, né? Isso ajuda, né, doutor? Sim, a radiologia, né, que é a minha É a sua. especialidade básica, né, eu fiz uma residência, né, eu fiz 3 anos de residência de radiologia e posteriormente eu fiz outras pós-graduações em áreas específicas, né. Hum, E segue a tendência também nas outras áreas, a gente também se especializa em cabeça, em ok. abdômen, em Uhum. tórax, a gente também temos subdivisões na nossa área. Então, mais recentemente, há uns 3 anos, eu vinha me interessando por essa área. Uhum. Eu comecei a ver em congressos, cursos, e me interessei e decidi fazer uma especialização para poder me aprofundar e estar mais apta a poder realizá-lo. E essa tendência de crescer a ultrassonografia dermatológica, eu venho acompanhando essa tendência aí de procedimentos estéticos. Ela ganhou força com o crescimento de procedimentos Procedimentos estéticos estéticos, né? e as complicações associadas. Hum. É, Hoje é um dos principais pedidos de exame que eu recebo está relacionado a alguma complicação estética. Estética, né? Mas nem sempre são coisas, vamos dizer, graves. A maioria são complicações leves, mas que incomodam o paciente. Sim. Por exemplo, uma complicação que a gente recebe, eventualmente você pode colocar o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele dá volume, né? Então, às vezes é aplicado, por exemplo, em região de olheira. Hum. E começa a ficar inchado nesse local de aplicação, o produto. Existe uma situação que nós chamamos de ETIP, que é o edema tardio, porque ele aparece tardiamente, ali 4 semanas após o procedimento. Ele é intermitente, porque ele vai e volta, e persistente, porque ele persiste durante um período, vamos dizer 1 ano. Eu vou dar uma situação. O paciente colocou um preenchimento com ácido hialurônico aqui na olheira, e é um paciente que tem um histórico de rinite, de alergia, vamos dizer. Então, eventualmente, ele tem crises ali de estar espirrando, fica mais congesto, e ele amanhece de manhã com o olho inchado, no local do preenchedor. E aquilo começa a incomodar, porque ele vai, melhora da crise de rinite, o edema ele regride, mas daqui a 2 meses ele pode ter de novo um novo episódio e pode inchar. Então, a gente tem o edema tardio intermitente persistente, que é esse diagnóstico, é o ETIP. E onde é que o ultrassom entra? A gente vai saber o que é esse produto, o que é que realmente foi aplicado, se é, por exemplo, um ácido hialurônico, identificar a sua localização, porque a gente tem na pele camadas. A gente tem as próprias camadas da pele, nós temos embaixo a gordura, e nós temos outros compartimentos, como o músculo, compartimento de gordura profunda. Então, nós vamos localizar onde é que está esse produto, para que o profissional, por exemplo, eu estou me incomodando com isso, está inchado, esteticamente me incomoda. Então, o profissional,
por exemplo, que fez o procedimento, ele pode ir lá e dissolver o produto. Então, para isso, ele precisa saber exatamente o que é, Uhum. né? E saber qual o plano. Se está mais superficial, ele vai precisar saber também. Entendo. Perfeito. E em relação a hoje que está muito em alta também, é essa transplante. Não tem transplante, né? É implante capilar. Uhum. Que as pessoas, né? Principalmente os homens, né? Estão fazendo. E eu vejo aí que tem gente que está com a cabeça totalmente Uhum. calvo, mas consegue. Ultrassonografia tem algum ponto nisso? Porque é um procedimento estético também, né? Veja, Cássio, está crescendo muito as pesquisas relacionadas ao couro cabeludo, Hum, né? Eu ainda não recebi complicações específicas relacionadas ao couro espaciais. cabeludo, Sim. mas tem tido estudos específicos para a gente conseguir avançar especificamente no couro cabeludo. Existem alguns diagnósticos diferenciais, até existem entidades que se assemelham com a hidradenite no couro No couro cabeludo, cabeludo, né? né? Sim. E cada vez mais a gente tem crescido pesquisas. O ultrassom, ele vem acompanhando a tendência da estética também. É. Então, à medida que esses procedimentos eles vão aumentando, também a gente começa a ter complicações e elas também vão sendo estudadas. Tá? Perfeito. Mas assim, como eu falei, a gente tem diversos tipos de preenchedores, e esses preenchedores, dependendo do tempo que foi aplicado, nós podemos ter complicações. Essas complicações, elas podem ser tanto agudas quanto tardias. Uma das nossas preocupações hoje, Cássio, é com uma entidade específica chamada de micobacteriose. Hum, O que é essa micobactéria? Essa micobactéria, ela existe no ambiente. E muitas vezes ela é resistente a formas de limpeza, como desinfetante. hum. Então, você vai fazer um procedimento, geralmente são em ambientes que não foram adequadamente Esse é o limpos. problema. Por isso que é importante você procurar um profissional, Uhum. né, que siga as orientações de segurança. Sim. Você vai fazer esse procedimento e a gente tem contaminações. Seja a luva, seja. A gente não sabe ainda Exatamente de exatamente onde vem, né? se é o produto que contaminou ali, deixou de armazenamento que não teve armazenamento adequado. E nós temos contaminação. E ali, especificamente a micobacteriose, ela tem um curso lento. Geralmente, ali em torno de 3 semanas após o procedimento, os pacientes vão começar a ter queixas. Que Hum. queixas? Vermelhidão, formação de nódulos locais, que vão evoluindo com lesões mais sérias, como abscessos, no local onde foi aplicado aquele produto. Só que a micobacteriose existe um tratamento específico, é um tratamento demorado que precisa de um acompanhamento com dermatologista, eventualmente com infectologista. Inclusive, ela é uma situação de notificação. Eu preciso notificar quando ela ocorre, Hum. tanto em casos suspeitos quanto em casos confirmados, porque está relacionada a um local que foi realizado um procedimento que não seguiu as orientações de segurança. Entendo. Então, a partir do momento que eu flagro a micobacteriose, primeiro, eu tenho que ter atenção com esse paciente, porque é um tratamento demorado, e por ser mais um curso mais lento, acaba que, eventualmente, esse paciente pode fugir. Hum. Né? Fugir, o que eu falo, é não fazer o tratamento Sim. correto. Hum. Então, a gente precisa ressaltar que é um tratamento de longa duração, que precisa ser Você diagnosticado. pode voltar tudo e. Exatamente. Então, veja a importância de se realizar procedimentos seguros. Eu acho que o grande erro, quando eu vejo às vezes na notícias no jornal, a pessoa morre depois de um procedimento estético e tal. São procedimentos que muitas pessoas fazem e não acontecem nada. Mas o diferencial está no local. O diferencial está na forma com que a pessoa foi atendida quando houve o problema, né? O Exato. diferencial está justamente aí no profissional que você procura aqui. Hoje, infelizmente, a internet ela traz muitas coisas bacanas, né, Uhum, pra gente, mas também tem muitos problemas que podem causar, porque as pessoas hoje é como se estivessem mais preocupadas em elas parecem que confiam mais naquele profissional que tem milhares de seguidores uhum, e não necessariamente sabe qual é o conhecimento técnico daquele profissional, né? Que nem uhum. todo profissional que está aí na mídia tem um conhecimento técnico apurado e aí vale o seu questionamento mesmo. Um outro ponto aqui, doutora, que a gente está já chegando para o final aqui da nossa conversa, em relação ao SUS, é, a ultrassonografia dermatológica, ela está presente também no SUS?
Hoje eu atendo no Sistema Único de Saúde, num serviço chamado Dona Libânia, que é um serviço, inclusive, de formação de residentes. Sim. Lá eu levo o meu aparelho e eu faço atendimento Você leva o seu aparelho, não é o aparelho do levo o meu hospital? aparelho. Não é um hospital? Lá é um serviço que é ambulatorial. Hum, Então, lá é um serviço de referência de dermatologia. Então, ambulatórios e fazem também procedimentos, hum, como, por exemplo, remover um sinal, remover um tumorzinho de pele. sim. Então, lá não tem internações, mas é um serviço ambulatorial. Hum. E lá eu levo o meu aparelho e eu faço atendimento dos pacientes do Mas assim, o SUS. próprio hospital, o próprio local, a instituição, ela não fornece o aparelho. Não, porque precisa desse transdutor de alta frequência, que ele não é disponível em todas as clínicas. Ah, Né? Então, é preciso que o profissional ou a clínica adquira esse transdutor de alta frequência para poder a gente conseguir ter. Porque quando eu não uso essa alta frequência, eu perco a resolução dessas estruturas. Por exemplo, para ver preenchedores. eu não entendi, mas assim, assim, não tem um hospital que, assim, público que possa, porque impacta tanto, né? É, Um diagnóstico feito no ultrassom impacta é, tanto no tratamento, do né? meu conhecimento, eu não acredito que não tenha. Mas se você trabalha no ambiente que precisa levar, né? Então realmente deve ser. Mas é como você falou também, né? É muito recente. Isso. É recente. Então acredito que as instituições elas estejam se adequando também. Uhum, E o serviço público ele tem um delay ali, né? De até que sim, as coisas se tornam popular e que a população precise sim. daquilo. E aí sim vai ficar mais acessível. Pode assim, acessível para a população Para de a uma maneira população. geral, né? Sim. Porque é muito importante. Isso daí Uhum, que pelo a conversa que a gente está tendo aqui, ele é uma parceria com os outros profissionais que uhum, ajudam muito, né? sim. No diagnóstico e evitam mais sofrimento, né, Uhum, pro paciente. sim. E assim, com o crescimento desses procedimentos estéticos, também nós temos visto produtos que não são recomendados para fins estéticos, Sim. como é o caso do óleo de silicone. O óleo de silicone não é recomendado para uso estético. Hum. E, eventualmente, a gente flagra Já pega também, né? isso. E tem que Eles usam estar sendo. como o óleo de silicone? Eles usam como se fosse o ácido hialurônico, por exemplo. Eles falam para dar Preenchimento, volume. dá volume. Para dar volume. Por exemplo, glúteo. Né? Só que é mais financeiramente acessível para o paciente. Eu já vi isso. Até homens colocam também na panturrilha, né? Panturrilha. É. É. Só que é perigoso, Hum. além de ser um produto que não é recomendado para aquele fim, Sim. né? Então podem dar reações indesejadas. Alteração na pele, a gente tem dermatites que acontecem especificamente pelo óleo de silicone. Esse óleo de silicone migra, infiltra tecidos mais profundos, vai para outras regiões. Tá no- Então, por exemplo, você colocou no glúteo, eventualmente a gente flagra na perna, descendo porque ali. desce. Imagine a remoção desse produto. É um problema, né? É E aí difícil. vocês que localizam lá, A né? gente localiza e, Ah. eventualmente, também a gente pega complicações, contaminações, como infecções, Hum. porque colocou óleo de silicone, mas geralmente está acompanhado ali a técnicas inadequadas, É. de, Já que de não é autorizado, né? não é Colocar. autorizado, até o material, a esterilização, a limpeza. Então, às vezes está associado também com inflamações e infecções. Hum. Então, realmente mensagens importantes. Sim. Realizar procedimento estético seguro, escolher um bom profissional, saber o que está sendo colocado. Se você vai realizar um novo procedimento e já realizou um procedimento antes, saber o que é que você já tem. Para que novos procedimentos não tragam. Você quer melhorar o que você já tem, você não quer Claro. trazer um novo problema. Então a gente precisa saber o que está sendo colocado Hum. para que a gente evite essas complicações. É. Que são diversas, como eu falei, desde complicações mais sérias, agudas, como é o caso da isquemia, que a gente Sim. é raro acontecer, porque são feitos Sim. geralmente com técnicas adequadas. Mas também nós temos outras complicações tardias que a gente precisa ficar atento, como nódulos, que a gente precisa, às vezes, investigar Uhum. para saber se aquilo ali é só um produto ou se é alguma inflamação que está associada. Então, a gente precisa realmente ter uma conscientização, até mesmo da população, porque como está crescendo os procedimentos estéticos, também aumenta a procura. Procura. E aumenta o número de profissionais também que querem fazer. E aí fica mais acessível, né? Fica mais acessível. Então, existe essa preocupação. Fazer com um bom profissional e fazer com um produto de qualidade. Sabe que
assim, morro de pena, cara, quando eu vejo, às vezes, na notícia, assim, no jornal, normalmente são mulheres, né, que procuram ali fazer um procedimento estético, Uhum, e aí complica o procedimento, porque vai procurando um profissional aí de internet e tal, que não uhum, tem. E aí mostra ela antes e depois, né, do uhum, problema. E uhum. antes ela tava tão bem, assim, Sim. e aí como se ela procurou para fazer o procedimento, é porque ela tava querendo uma melhoria. E sim, E aí fica, às vezes fica com eu vi um procedimento numa boca, por exemplo, que a boca ficou horrível, sabe, sim, assim. E antes ela tava normal, assim, sim. ela deve dar um arrependimento muito grande, Uhum. né, que foi mexer numa coisa que E é isso. para ela tava querendo, claro, mas o formato que ela Sim. foi atrás que não trouxe um resultado bom, né? E é isso que os procedimentos eles têm enfatizado quando vão realizar, né? São procedimentos que busquem a naturalidade. Claro. Porque antigamente, por exemplo, a gente viu famosos colocando, exagerando, É. né, nos procedimentos e até perdendo a sua essência. É. Ah, eu quero ficar parecido com o famoso X. Então vai lá e fazia o preenchimento. Só que a gente sabe que quanto mais produto você coloca, maior o risco de complicações, quanto também a sua estética pode ficar alterada. Você perde a sua essência e começa a incomodar. É. E aquele produto que está ali em excesso também pode causar inchaço, pode causar edema. Então, é preciso ter consciência para fazer. Hoje, a tendência é realmente procedimentos mais naturais possíveis É. para corrigir aquilo que está incomodando. E nem sempre é só preencher. Às vezes é um bioestimulador de colágenos. Então é por isso que precisa ter um diagnóstico e saber exatamente o que é que você precisa. Sabe o que eu acho que no futuro, é uma opinião minha, no futuro vai ter que ter uma autorização, talvez, psicológica, algum Uhum, acompanhamento psicológico com algumas pessoas que querem fazer procedimentos, porque às vezes se torna patológico até, né? uhum, Você vai fazendo ali procedimento e vai fazendo mais e vai fazendo mais e parece que você não consegue enxergar, que quando você olha para o espelho você não consegue se ver. Eu já vi relatos disso, é como se a pessoa é magra, mas ela não se vê magra, sim, né? isso. Né? Existem já, então acho que um acompanhamento psicológico também, Uhum, já que a medicina está evoluindo e está trazendo várias possibilidades, né? Deixando mais acessível uhum, tanto informações quanto os procedimentos, uhum, né? Tanto acessível de informações como até financeiramente, as pessoas estão indo atrás e, uhum. e querendo em busca de uma perfeição que não existe, né? Hoje, os profissionais, eles, quando você faz treinamento, também eles devem ser orientados a, inclusive, Claro. abordar esse tipo de situação. Quando busca um rosto, por exemplo, mais exagerado, o profissional também tem autonomia para decidir se quer ou não Se fazer quer não aquilo. fazer, isso Né? é, Isso isso é é muito bom, importante. porque às vezes ele vai ser a pessoa sã ali no ambiente, tem que ter Isso. alguém que, Ou de repente faz um procedimento hoje, daqui ali a 3 meses, seis Uhum. meses faz um outro. Então, por isso que é importante ter uma boa relação entre o profissional e o paciente. Uhum. Estabelecer esse vínculo de confiança, de Sim, respeito, né? E ter a segurança naquele profissional e confiar. Para perfeito. quando precisar intervir, né, o profissional saiba ali estabelecer o limite. Olha, eu acho melhor para o seu rosto. Vamos tirar aqui umas fotos. É, Então, eu acho que nessa situação que você está me relatando, vamos fazer aqui só, por exemplo, uma ampola, né? A gente não precisa exagerar tanto. Então, se ela não quiser, ela fica à vontade para ir para outro para outro profissional. profissional, né? Sim, Porque sim. aí vale muito, aí é a consciência mesmo do bom, e o Sim. bom profissional que faz Um isso, bom né? profissional ele vai fazer isso. Vai fazer isso, pois. Sem dúvida. Doutora Sara, a gente está finalizando aqui. Você quer deixar mais alguma mensagem? Tem alguma coisa que você acha que a gente deveria abordar? Eu quero agradecer aqui o espaço do Ah, podcast. É um processo realmente de conscientização perfeito. da população. A gente quer realmente evitar essas complicações e hoje o ultrassom tem sido um grande aliado para trazer mais segurança e nós temos sido realmente parceiros desses profissionais da estética, como dermatologistas, cirurgiões plásticos, para trazer mais segurança para os seus procedimentos. Perfeito, então, doutora Sara. Pois muito obrigado, viu? Eu que Já agradeço aqui fica o aqui um espaço. convite para uma nova conversa, tá bom? A gente conversar aqui. Muito bom conversar com você. E é um assunto que ele abre para Uhum. outras vertentes também, né? E a gente pode. Já fica aqui o convite para outra oportunidade de a gente conversar Eu que novamente, tá bom? agradeço com essa oportunidade. Obrigada. Pois, muito obrigado. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, a podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.